Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Espero que vocês estejam tudo em ordem, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson, tá? Professor de Sociologia, e eu venho trazendo para vocês alguns vídeos aí, sempre abordando os fenômenos sociais, e nesse momento, né, nesse nosso vídeo aula aqui, eu trago para vocês sobre a questão dos movimentos sociais. Pois bem, trouxe para vocês então aqui, né, a diversidade cultural, tá? Trouxe para vocês mais um foco mesmo, na verdade, a videoaula, a primeira videoaula atribuído para vocês aí, o que é a cultura, né, galera? É muito interessante saber o que é a cultura, tá? Porque nós temos, e cai em prova do Enem, inclusive isso aí, aparentemente parece uma questão tão simplista, mas na prova gera muita dúvida mesmo, e são questões que geralmente não podemos errar, tá? Classifico dessa forma aí. E eu trouxe também a questão das fases da Revolução Industrial e do capitalismo, tá? E nesse momento vamos falar nada mais nada menos do que os movimentos sociais. É lógico, né? Vou dar uma pinceladinha para vocês aí entender um pouquinho mais desde a Roma, inclusive, né? Até os tempos atuais, movimentos, e eu acho que o mais primordial, o mais importante é compreender a finalização, né? Qual que é o motivo, o que de fato motiva esses movimentos sociais, tá? Então o nosso foco central é trabalhar nesse sentido. Vamos lá então, galera. Bom, caracterizando, né, os movimentos sociais. Então veja só o que ele diz aqui, né? Os movimentos sociais, né, estiveram e estão presentes na história de toda a sociedade. Então todas as sociedades têm esses movimentos sociais. E por que será, né? Temos que compreendê-los, né, como um fenômeno intrínseco às sociedades e resultantes, né, sempre de algum tipo de conflito, tá? O que eu quero dizer com vocês, ó, porque de fato nós temos o que? Dois polos, né? E dentro desses dois polos sempre temos ideias diferentes, e eu vou trazer para vocês. Quando eu falo que aqui eu estou falando de, no caso, de fenômenos, né, intrínsecos ao ser humano, tá? São coisas que nascem com ele já, uma vez sem ele, né, não faz sentido. Então é algo que não tem como falar em ser humano, né? Não tem como falar em sociedade e não falar em movimentos, né? Não tem como, sempre está presente, ser humano, movimentos sociais, sempre, tá? Entendendo, né, dessa forma, podemos dizer que os movimentos sociais estão relacionados ao tema que intitulamos, né, em sociologia como mudanças sociais, galera. Essas transformações ocorrem porque sujeitos ou grupos que não concordam com uma determinada situação procuram diversas maneiras para modificá-la, lutando pela conquista de direitos sociais, econômicos e políticos. Então você concorda comigo, gente? Esses movimentos ele ocorre justamente porque nós estamos diante, né, conflitos de ideias, né, conflitos de interesses aí, e acaba gerando esses movimentos. E esses movimentos, é bom ter ciência que ele nasceu agora, ele já vem desde a antiga Roma ali, com alguns conflitos, eu vou trazer para vocês, mas vocês vão perceber que já existia. O que aconteceu foi a modalidade, os temas que foram se transformando, justamente porque o costume da sociedade, a necessidade dessa atual sociedade não é a mesma que caracterizava-se, né, no século, por exemplo, 21, no século 18, tá? Então no século 18, século 19, eram outros movimentos, né, outras necessidades, mas sempre esteve ali presente. Olha só, galera, então na questão da história aqui, né, eu trago para vocês os movimentos sociais através da história, bem de forma resumida, bem objetiva. Olha só, na antiguidade clássica, a luta entre os patrícios, né, quem seriam esses patrícios, né, que seria, na verdade, são aquelas famílias patriarcal, tá? E geralmente são aquelas, né, que tinham grandes propriedades de terra, tá? Na antiga Roma, tá? E inclusive ela tinha o controle e a economia, e naquela época, inclusive, quando se falava quem era cidadão, né? Quem era cidadão. Então, quando se falava em quem era cidadão, você vê que tinha uma grande diferença. Eu vou gravar um vídeo para vocês sobre isso aí, o próximo vídeo. E quando eu falo em cidadão, são pessoas que tinham condições. Então, o cidadão se resumia em condições, bem diferentes da nossa realidade, né? Então, ele fala aqui, ó, além dos patrícios, né, tem aqui os plebeus, que são os comércios, né, e os agrícolas, né? E aqui as revoltas, né, de escravos em Roma, tá? E na Idade Média aqui também teve as rebeliões camponesas do século aqui 14, tá?
em decorrência, né, da peste negra e da guerra dos 100 anos, né, da França e Inglaterra, né, que ocorreu a diminuição da produção agrícola, né, que ocasionou as faltas de alimentação e consequentes, né, fome por grande parte da Europa do feudal, tá? Isso aí, inclusive, eu falei um pouquinho com vocês na aula passada, tá? No segundo vídeo aula, o segundo episódio, tá? Sobre essa questão, tá? Dos camponeses franceses aí, tá? Olha só, algumas características que são bem relevantes para vocês aqui, né? Plebeus e escravos, né? Lutam, não, em Roma pelo que hoje chamaríamos de direitos políticos, que é a participação, o direito, né, de participar, porque a política serve para quê? Para atender às necessidades da sociedade. Então, quais são as necessidades da sociedade? É difícil, por exemplo, se você pegar um cara que tem uma condição economicamente muito boa, falar em periferia, falar, por exemplo, em passar fome, falar em dificuldade de saneamento básico, né, de água potável. Ele não conhece essa realidade. Então, nada mais justo, né, de pegar pessoas que estão naquele dia a dia, sabem das necessidades daquele povo, certo? Então, fica muito mais fácil dele trabalhar e defender as ideias daquela sociedade. Mas naquela época, o que acontece? Essas pessoas não eram classificadas como cidadão e muito menos ter o direito, né, à questão política. Então a briga aqui chamaríamos, né, a questão de direitos políticos, que é uma das plebeus e os escravos lutavam sempre pelos direitos políticos, tá? E dentro da questão dos camponeses, né, franceses aqui, né, se revoltaram, né, no caso aqui, né, em razão da sua condição servil. Olha que interessante os camponeses, galera. Ó, marcada pela sua submissão ao trabalho pesado nos feudos, e onde a miséria da população não impedia a cobrança de impostos absurdo e o confisco das propriedades camponesas, né, pelos senhores feudais. Então veja, galera, além de ter uma situação crítica, degradante, indigna, tinha uma carga tributária muito grande. Então, nessa situação, você veja, cada sociedade tinha uma necessidade, cada sociedade lutava por um objetivo, e nesse caso aí, os camponeses lutavam por menos tributação, né? E então, assim, cada sociedade tinha a sua briga, né? a sua reivindicação, nesse caso que eu falei para vocês, né? A propriedade camponesa, inclusive o confisco das propriedades camponesas, né? E a questão também dos tributos aí, né? Confisco, né? Tributação muito alta aí, mesmo a situação indigna que eles viviam, ainda tinha um tributo, né? Muito alto. É uma questão desumana totalmente, né? Veja só, na Inglaterra, que pós-revolução, pessoal, o que acontece, né? Surgiu aqui, na verdade, né, o proletariado, né? O proletariado de Karl Marx, né? Então, veja só, né? Como classe social, como surgiu as classes sociais, né? Explorada pelo capital, e aqui eu quero deixar bem claro a todos vocês, né, que entre o socialismo e o capitalismo, socialismo e capitalismo, eu sou a favor do capitalismo. Ah, então, professor, capitalismo você acha que é o melhor? Não, entre esses dois eu prefiro o capitalismo, mas cada um defende a sua ideologia. Coloque nos comentários, inclusive, o que você defende aí, tá? Então ele fala aqui o exemplo dos movimentos sociais, né, ludismo, tá? O que foi isso aí, né? Foi um movimento de trabalhadores ingleses do ramo de fiação e tecelagem, que naquela época era muito forte, inclusive, né? Ativo, né, no início do século, tá? 19, nos primórdios, né, da Revolução Industrial. Foi bem na Revolução Industrial que eu gravei um vídeo para vocês anterior, tá? Que é o segundo episódio, que eu falo um pouquinho da passagem da Revolução Industrial, né? E que se notabilizou, né, pela destruição de máquinas como forma de protesto. Então, o que hoje nós vemos pessoas fazendo movimentações, quebrando banco, quebrando lixeira, naquela época as manifestações eram o que? Quebrar as máquinas, tá? Professor, mas isso é um certo movimento correto? Eu tenho minha forma de pensar e eu vejo a seguinte forma, que não é a forma correta. Vandalismo não é democracia, vandalismo não é reivindicar os seus direitos, né, da forma correta, tá? Mas nós temos também, eu não sou politicamente correto, mas eu sei também uma coisa, e eu acho que nós devemos ter uma reflexão, que infelizmente em algumas situações parece que o governo só abre o olho, só tem uma visão, se declina ao povo, aquela sociedade, aquela coletividade, quando entra, por exemplo, dentro do Congresso mesmo,
mesmo e começa o Congresso, né, do Palácio do Planalto, começa a quebrar a janela, que daí eles dão, né, um parecer sobre aquela situação. É triste, né, mas infelizmente às vezes acaba ocorrendo essa situação, né? Então veja só o que ele fala aqui, né? Destruição de máquinas, né? E o movimento cartista, né? Então é o movimento cartista que é a participação política. E em 1830, pessoal, em que o proletariado, né, organizado reivindicava a representação política no parlamento. Então aqui, galera, ele queria ser ouvido, né? De que forma? Tendo uma cadeira, uma participação dentro do parlamento, né? Mesma coisa do Congresso hoje, né? Então assim, eu quero, por exemplo, representar a minha sociedade, a minha classe, então metalúrgico. Então o que acontece? Tem uma cadeira lá para me defender os meus ideais, levar propostas, né, de emenda constitucional, propostas, né, de lei para melhorar essa classe tão sofrida, tá? E aí eu falo para vocês, né, lanço uma perguntinha, mas por que da existência dos movimentos sociais? Isso aqui parece uma perguntinha simples, mas é muito importante ter a compreensão, né, o que motiva esses movimentos sociais, qual que é a sua finalidade? Porque se você não conseguir encontrar a essência da finalidade desses movimentos, não faz sentido algum você participar de um movimento, concorda comigo? Então, dentro desse critério, né, eu trago para vocês o que alimenta, o que justifica esses movimentos que se tinha na antiguidade, se tem atualmente, e ele vai se persistir enquanto, eu acredito muito, enquanto houver ser humano, sociedade, ele vai persistir. E olha que interessante, ó, o que eu trouxe para vocês que eu acho bacana, né, quando se fala em sociedade, que a sociedade ela não é homogênica, tá? Então, o que acontece? Não é igualitária, cada um defende as suas ideologias. Eu trouxe aqui, temos uma diversificação muito grande, muito diversificado a questão de classes, gênero, inclusive, e etnia, cada um tem suas etnias, defendendo os seus interesses, né? Orientações sexuais, geração, tá? Então você veja que nós temos uma sociedade, né, realmente muito diversificada, tá? E essa sociedade, geralmente, quando tem esses movimentos, geralmente não, é sempre, na verdade, esses movimentos sociais, ele está declinado uma questão de reivindicação de seus direitos, tá? E assim, né, é o gerador dos movimentos sociais que eu tô falando para vocês. Então, assim, quando eu falo em movimentos sociais, eu estou falando em brigar, né, em reivindicar meus direitos que não estão sendo assegurados, né, que não estão sendo respeitados, tá? E aí existe sempre uma figura do opressor versus oprimido, tá? Então reafirmando, né, de algum tipo, né, de conflito que se encontra na origem ou na organização dos movimentos sociais em uma determinada sociedade, né? E aqui eu destaquei uma coisa bem interessante. Então nesses movimentos sempre tem, né, dois polos que eu falei para vocês, sempre o opressor e o oprimido, né? Aquele que está tendo seus direitos violados ou não está tendo direito algum referente a algum fenômeno social aí, tá? E aí temos diversos fenômenos sociais que levam a esses movimentos. Então é muito bom compreender isso aí, que o movimento social não se dá através só de um fenômeno social, relação trabalhista, mas outros movimentos sociais. Ainda mais atualmente temos outros tipos de movimentos sociais que eu vou trazer para vocês alguns exemplos, tá? Para que vocês compreendam aí. Mas é legal que ele fala que a carência de bens materiais e culturais. Então, diante da situação, existe essa carência, né, de seus direitos, o direito às materiais, né, os bens materiais, né, e também a questão da cultura, tá? Olha só, pessoal, então eu trago esses movimentos sociais para vocês, e aqui é interessante você compreender para que quando você for fazer parte de um movimento social, você consiga estudar as características, né, desse movimento, quais são as propostas, né, e aí você pode compreender um pouquinho mais se os seus princípios, tá, bate com esses movimentos sociais, porque é muito importante. Quantas vezes eu já vi, né, entrevista, às vezes a própria o repórter vai entrevistar, né, aquela pessoa fazendo parte daquele movimento e pergunta, vamos supor, por exemplo, o que é essa PEC, né? O que é a PEC? E ele tá com a plaquinha levantando PEC, mas não sabe nem o significado dessa proposta de emenda constitucional, né? Então, assim, tá ali como uma figura, né, um figurante, mas de fato não sabe qual é o motivo
dessa sua presença naquele movimento. E aí eu trago para vocês a proposta, né? Então, a proposta desse movimento do qual você faz parte, ou que você queira criar um movimento, né? A proposta, né? A maneira tem que ser bem objetiva, tem que ser objetiva. Você não pode criar um movimentos sociais em que você defende N motivos, você não tem um foco central e aí fica muito disperso, né? O seu movimento aí, a sua reivindicação, e aí você não consegue alcançar o seu objetivo. Então, uma maneira bem bacana tem que ser objetiva. A proposta é essa, né? E o projeto, né? De acordo com a orientação política do movimento. Então, qual que é a ideologia do movimento? Vamos defender o passe livre, né? Vamos defender a moradia, a redução, né? A violação, vamos ter um movimento sobre a paz. Então, qual que é o objetivo, né? Ele fala da sua ideologia aqui, né? Então, as perspectivas, as mudanças, né? As ambições aí desse... Qual que é o objetivo? Nosso objetivo que ao final desse movimento as autoridades consigam, né, o Estado tenha uma visão, né, dessa violência no meu bairro, que diminua, né, que tenha uma atuação muito mais ativa da polícia, né, que tenha mais acesso aos bens culturais, né, recreativos, inclusive, nesse bairro, nessa periferia que eu moro, enfim. Então, quais são as ideologias, né? E a questão da organização, que é a base do movimento essencial para o seu sucesso político. Então, é importante, né, que você entenda que é necessário você compreender essas características, a organização, tá? Para que você possa fazer parte, né? Ah, mas como que é esse movimento? De repente você faz parte de um movimento que não tem organização nenhuma, né? Uma bagunça. Bom, aqui, pessoal, eu trago para vocês aqui Ernesto, né, o Che Guevara, de 1928 a 1967, a imagem dele, mas ele tratando aqui a questão do socialismo, tá? Então, o socialismo científico, né, defendido por Karl Marx e Friedrich Engels, né, apresentou uma mudança qualitativa significativa na postura política dos movimentos sociais até então existentes. Olha só, galera, já que propunha, né, uma teoria da revolução socialista, na qual o proletariado assumiria um novo papel protagonista na história da humanidade. E qual era esse papel protagonista, pessoal? Olha só qual que era o objetivo, né? Qual que é a ideia dele, né? Alterando radicalmente, galera, as relações de poder existentes na sociedade. E naquela época, qual que era o poder existente na sociedade, né? Então eram os grandes, né, que tinha os capitalistas, né? Então ele queria mudar essa relação capitalista, capital, né, com o proletariado, com os operários. Assim, tendo como um dos seus principais guias, né, o texto do Manifesto Comunista, tá? Os movimentos sociais passaram não mais a reivindicar o seu lugar na ordem do capital, mas sim a própria derrubada dessa ordem e a construção de uma nova sociedade sem opressor e oprimidos. Olha só, galera, é muito bacana, eu quero que vocês entendam essa situação, que é muito bacana essa ideia de que não exista o opressor, o oprimido, né, e acabar com a questão desses, que ele fala aqui, inclusive, né, da ordem do capital. Só que assim, tomar muito cuidado, porque teoricamente é tudo muito lindo, mas na prática eu particularmente não concordo com essa questão. Eu acho que devemos tomar muito cuidado no país em que nós vivemos quando falamos em democracia, porque muitas pessoas falam da seguinte forma: ah, mas a democracia é muito bom, o regime militar é muito ruim e tal. Mas nós temos que ter uma reflexão de ser um pouco mais empático, né? Mais solidário em compreender o seguinte: essa democracia, ela atende, né, a mim, né? Ela está presente aonde, no meu mundo, mas será que na periferia essa democracia ela está presente? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Será que está sendo respeitado a inviolabilidade ao lar daquela pessoa? Ou a polícia está entrando, arrebentando tudo? Será que democracia, o direito de voz, o direito de reconhecer os direitos violados daquela pessoa que mora naquela periferia está sendo reconhecido? Então essa democracia é muito linda, mas será que é para uma certa coletividade ou é para um bem comum, para todos? Então,
nesse sentido da democracia. E nessa mesma linha de raciocínio eu falo da questão da meritocracia. Eu tenho plena consciência, eu falo que eu sou contra essa questão aí, eu acho que eu defendo muito a meritocracia, mas eu tenho uma cabeça no lugar e eu sei que muitas pessoas nascem em berço de ouro e tem o que tem não é por questão de mérito, mas sim por berço de ouro. Mas eu não concordo com a pessoa que luta a vida toda, tá? E aí consegue um exemplo, tá? Consegue a sua vaquinha lá e ela tem que repartir a sua vaca com outra pessoa que não fez nada por merecer. E é mais ou menos isso aí. Então, a meritocracia, eu acho, defendo muito o capitalismo, sou muito mais a favor do que o socialismo, porque eu defendo a ideia de que eu não concordo que uma sociedade fica refém de um Estado. E aí muito preocupante, porque uma vez que o Estado estiver em crise, essa situação dessas famílias, né, fica dependendo desse Estado, fica manipulado, né, por esse Estado. Então, um exemplo é o Bolsa Família. Então, assim, professor Anderson, o que você é a favor ou você é contra? Eu sou a favor de não tirar o Bolsa Família, mas ter um programa social, um programa político para tirar essas pessoas dessa dependência do Estado. Porque eu não concordo arrancar de uma hora para outra isso aí, mas eu acho que isso aí deveria acabar com esse Bolsa Família. Mas como? Dando oportunidade para essas pessoas carentes de elas se qualificar, se profissionalizar e conseguir buscar o seu alimento, né, e colocar no prato sem que o Estado coloque e o indivíduo não consiga compreender qual foi a origem daquele alimento. Ele saiba buscar e não dependa do Estado. Esse é minha linha de raciocínio. E não arrancar de uma hora para outra, tá? Esse Bolsa Família aí que eu acho que também não é o correto, não acredito ser o justo, tá? Então eu defendo muito essa questão da questão da meritocracia aí, então por isso eu sou a favor nesse sentido. Agora a questão, outra coisa que eu acho muito bacana a gente comentar, que existe uma grande diferença, as pessoas confundem muito também, e talvez o problema não esteja na questão da desigualdade, porque quando eu falo em capitalismo, dá a entender que existe essa desigualdade e que se dane, né? Mas não é isso que eu defendo. Eu acho que, na verdade, a desigualdade existe e ela sempre vai existir. Me desculpe, mas eu sinceramente acredito que vai sempre existir. O que nós temos que trabalhar é para essa discrepância diminuir, certo? Mas que ela vai existir, ela vai. E aí eu falo para vocês, o problema não está, e eu acredito nisso, não está na desigualdade, está na miséria, tá? Porque se você quer buscar uma igualdade, você pode pegar uma Venezuela da vida, que ela está em igualdade. Pode pegar uma Cuba, que ela está em igualdade. Mas que tipo de igualdade? Todo mundo na miséria, isso é interessante? Eu não vejo como algo interessante. Eu prefiro ter uma situação em que eu vejo que tem, vamos supor, milionário, mas eu tenho uma vida digna, certo? Tem uma vida digna. Isso aí eu acho que é muito mais vantajoso que todo mundo na igualdade, passando fome, na miséria e sem, enfim, condições precárias. Agora o capitalismo vai estimular a pessoa a desenvolver, a buscar o seu alimento, buscar o seu patrimônio, buscar uma vida melhor. Agora é lógico, né? Se você não buscar isso aí, tem pessoas que é muito oportunista, tem pessoas que não gostam, que quer aproveitar fazer esses movimentos porque não gosta de trabalhar, né? Então você tem que ter noção de qual movimento você está fazendo parte, certo? Bom, novas conformações dos movimentos sociais, tá? Assumiram, né, o comunismo como projeto político, né, construído a partir da organização e da luta do proletariado, tá? E aqui, alcançado esse objetivo, os trabalhadores estariam munidos de ideais e das teorias marxistas, tá? Objetivo central, né? Quais seriam os objetivos centrais, né? As táticas desses movimentos, né? De mobilização e organização da paralisação da produção capitalista. Ele queria quebrar, então Karl Marx, né, e Engels, ele queria quebrar, a ideia é quebrar o capitalismo, tá? E como eles poderiam fazer isso aí, né? Teve a questão de quebrar as máquinas, teve a questão aqui de greves. Então hoje, quando se fala em paralisação em movimentos, em empresas metalúrgicas, sempre é greve, né, para causar um impacto. Bom, o Partido Comunista está responsável pelo comando do processo revolucionário através de suas principais lideranças,
reconhecidas, né? Reconhecidas aí pelo proletariado, então reconhecido como proletariado, né? Que é a questão da vanguarda operária, né? Aproximadamente em 1960, esses movimentos que surgiram nas diversas partes do mundo baseava-se na luta clássica, pessoal. Olha só, o projeto político passava pela mudança, tá, radical das relações sociais de produção existente na ordem capitalista, com o objetivo, olha só, de se construir uma sociedade sob outro molde, né, de caráter socialista. Eu particularmente não concordo com isso, não gosto disso aí, né? Então ele queria acabar com o capitalismo, ficou muito claro isso aí, né? E aí, pessoal, existem algumas greves aí. Quando se fala em greves, eu queria trazer para vocês algumas greves do Rio de Janeiro e São Paulo, que ocorreu em 1880, 1929, tá? Somente, para ter uma noção, somente em São Paulo tiveram 259 greves, tá? E quem que compunha, né, essas greves aí são os trabalhadores pobres originários de países europeus. Por que europeus? Porque eles vieram para o nosso país com grandes promessas, tá? E as promessas aqui do governo, né, de melhores condições de vida, né? Pô, professor, parece que é uma coisa meio real isso aqui, né? Parece que não foge muito da nossa realidade hoje também, né? Sim, promessas e mais promessas, né? E na realidade, pessoal, o que esses europeus encontraram? Baixos salários, alto custo de vida, jornadas diárias de 16 horas, galera. Não esqueça desses 16 horas, hein? Condições de trabalho sem nenhuma segurança. Então tinha muitas pessoas, inclusive, que morriam na obra que você estava realizando, tá? E não tinha nenhum reparo, não tinha nenhuma atenção quanto a isso aí. Então não tinha nenhuma preocupação. Inexistência de quaisquer direitos trabalhistas e moradias em cortiços sem quaisquer condições de higiene. E o primeiro movimento, galera, então você vê que ficou muito claro aí que esses europeus veio para o nosso país e diante dessa situação bem vulnerável, né, situação de promessas que na realidade não correspondia com a verdade, ocorreu isso aí, o primeiro movimento, né, de trabalhadores assalariados. E os líderes que lideravam esses movimentos eram os europeus, que eram os italianos e os espanhóis. Olha só, e criou-se, né, no caso, o anarco, né, sindicalismo aqui, o anarcos sindicalistas, são trabalhadores europeus, né, que no final do século XIX e início do século XX, tá, lutava por alguns direitos, reivindicava alguns direitos. E entre eles, quais foram os projetos políticos desses movimentos, né, desses líderes, né, italianos e espanhóis? Eles traziam os movimentos alguns projetos. Olha só, o fim da exploração do homem pelo homem, e aqui você tem que ter uma reflexão quando ele fala dessa exploração do homem. Esse primeiro homem, ele está se referindo ao homem capital, né, o capitalista, a indústria, né, pelo outro homem, que esse outro homem é o proletariado, que hoje atualmente conhecemos como operário, tá? A abolição da propriedade privada, então ele queria acabar com a propriedade privada, isso aí é muito perigoso na minha visão, tá? Então se você tinha mais propriedades privadas, então tinha que repartir essa propriedade privada. O comunismo defende isso aí, na verdade, né? O socialismo. A coletivização dos meios de produção, então quer dizer o quê? Se você por exemplo, o capitalista vai fornecer matéria-prima, vai fornecer os equipamentos e no final ele vai ganhar a mesma coisa que o operário. Também eu não concordo com isso, tá? Porque temos que ter uma coisa em mente, tá, gente? Quando eu falo em capitalista, não fica pensando nessa capitalista é tudo mil maravilha, só ganha. Ele tem as suas preocupações para ele alcançar o patamar que ele tá, também ele tem muita dedicação, muito estudo, muito trabalho também. E tem pessoas que não conseguem enxergar isso, só conseguem enxergar o lucro, né? Então, muito perigoso esse pensamento aí, um pensamento muito senso comum. Solidária, né, entre as produções. Então, assim, essas visões italianas e espanhóis me parece ser o mesmo, é igual ou é diferente do comunismo, né? E aí nós temos que entender se é igual ou não, né? E aí eu trago para vocês uma reflexão aí. Então, essas ideias, esses ideais, né, e dos movimentos aí anarquistas aí, no caso sindicalista, italianos e europeus, eles tinham a mesma linha de raciocínio que o comunismo, né? Olha só, galera,
Não, essa era as principais propostas do movimento sociais anarquista da época, bastante próxima, como podemos perceber, das ideias de Karl Marx, tá? Então, de fato, era mesmo. E esse anarquismo, como que funcionava? No Brasil, ele surgiu em 1960, galera. E a sua forma de realizar esses movimentos, como que ele atingia a sociedade? Através dos jornais, porque os jornais eram os meios de comunicação em massa daquela época. Hoje, nós temos a internet, que é os meios de comunicação em massa que atinge o maior número de pessoas. E nessas lutas ocorriam o quê? As greves, que são as paralisações aí, né, dos trabalhadores. E o exemplo dessas greves, dessa paralisação, foi 1º de maio de 1970, pessoal, porque atingiu, né, as cidades de São Paulo, Santo, Ribeirão Preto, Campinas, que era a questão dos movimentos que envolviam, né, as classes dos metalúrgicos, indústrias de alimentação, gráficos, sapateiros, garis, pedreiros e serventes da construção civil, tá? E aí eu falo para vocês, né? E esse aí, teve algum benefício esses movimentos? O que de fato contribuiu? Olha só, a greve teve, né, imensa repercussão no Brasil e foi parcialmente vitoriosa. Parcialmente, pessoal. Por que parcialmente? Com algumas categorias profissionais conquistando, né? Então eles conquistaram o quê? Teve uma mudança? Olha só, galerinha, lembra de 16 horas diárias? Direito à jornada de 8 horas diárias de trabalho. Gente, olha que conquista, tá? Ah, mas isso aí já existe, professor, hoje, tá? Sim, mas naquela época, de 16 para 8, pessoal, é muita coisa, né? Simplesmente eu falar para você que você vai trabalhar o dia todo e vai trabalhar só a metade do período, né? Uma grande mudança, tá? Só que, diante dessa reivindicação, começou a cutucar o Estado brasileiro, começou a incomodar, né, aquelas pessoas que sempre ficam em cima, né, do proletariado, né, da classe não pobre, miserável, né, e tira, inclusive, muito proveito em cima dessas pessoas. E começou a se sentir incomodado, né, passou a controlar o movimento sindical. Então, o Estado brasileiro começou a controlar. As leis, começou a criar leis que ameaçavam esses italianos, tá, e espanhóis de deportação. Aqueles trabalhadores que fizessem parte desses movimentos correria o risco de ser deportado para o seu país de origem, tá? E aí, em 1970, galera, o movimento deflagrou uma das maiores, olha só, greves gerais e que se teve notícia, atingindo 35 mil trabalhadores no estado de São Paulo. E aí, você veja como as coisas vêm cada vez mais em sentido de contribuir e trazer mais qualidade de vida. E aí teve diversos direitos que mudou mesmo, e aí fez sentido esses movimentos. Olha só, galera, jornada de 8 horas diárias de trabalho, fim do trabalho de menores, segurança, olha só, e esses direitos aqui assegurados, garantidos através de manifestações, né, até hoje se aplica, né? Jornada de 8 horas, o fim do trabalho de menores, segurança nos locais de trabalho, redução dos valores de aluguéis, tá? Porque tinha algumas empresas que ofereciam aluguéis e cobravam um aluguel absurdo, né? Aqui ele fala da redução do custo dos alimentos, direito à sindicalização, e hoje não tem mais essa questão, hoje é facultativo, você faz parte ou não, a grande maioria dos trabalhadores não quer fazer parte da questão do sindical, mas naquela época era importante porque eles brigavam demais pelos direitos dos trabalhadores. A libertação dos operários presos durante a greve e recontratação dos grevistas demitidos. Galera, é uma coisa muito assim, poxa, realmente, professor, agora faz sentido porque os movimentos, ele tem essa linha de raciocínio, porque realmente bate muito com o que já existia, né? Então ele traz as suas origens, né? Olha só aqui, pessoal, os novos movimentos sociais, né? Os novos movimentos sociais, entretanto, são reconhecidos como diferenciados não somente em termos de projeto de sociedade, mas também, segundo seus estudiosos, né, na forma de se fazer política. Então os movimentos, né, inclusive a Ana Maria do IMO aqui, ela começou a fazer um estudo, ela verificou que aqui surgiu novos movimentos contra o desemprego, por exemplo, movimentos de saúde, né, o movimento do transporte coletivo, redução de tarifas, né, tanto do transporte urbano, né, transporte ferroviário aí,
A questão das moradias também, aí você veja que se hoje temos a Minha Casa Minha Vida, é graças a esses movimentos. Custo de vida também, né? E aí acaba ressurgindo aí o movimento sindical, tá? Brasileiro, que é representado por uma classe muito famosa, muito forte ainda no nosso país, que são o metalúrgico, né? Das montadoras e de autopeça. E aí tem uma figura, né? De uma pessoa que representou muito esses movimentos, que é o Lula, né? Que faz parte do Partido dos Trabalhadores e depois conseguiu, né? Se eleger como presidente, que foi o presidente, né? Sou ex-presidente de 2003 a 2010 e que defendia claramente, né? Ele era contra o capitalismo, né? E por fim, tá? Quais são os movimentos sociais que hoje nós temos aí, tá? E eu acho que você tem uma noção, uma base, né? Do que estrutura esses movimentos. E por que teve esses novos movimentos? Porque a sociedade hoje tem novas necessidades que não... Você vai fazer uma manifestação brigando por 8 horas diárias de trabalho, se você já tem, né? Você vai brigar por melhores condições de trabalho, sim, mas com outros critérios, com outros, né, reivindicando outros direitos, tá? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos aqui. Então, refletindo sobre os movimentos sociais, né, à luz de um olhar sobre a história das sociedades, percebemos que eles não desaparecem, né? Mas dão lugar a novos, pessoal, novos movimentos com características diferenciadas de acordo com a realidade social, política, econômica, cultural e de cada época, né? De cada época aí. A cada dia sempre surgirão mais movimentos sociais, pois numa sociedade com muitas desigualdades e com um Estado tão fragilizado, tão vulnerável, mostrando-se incapaz de satisfazer as necessidades dos diferentes grupos sociais, né, podemos afirmar o quê? Né? Que esses movimentos sempre surgirão. Então, vai ser movimento do quê? A questão do movimento racial, né, o racismo, a questão do desemprego, né, de moradia, autoritarismo, que existe uma grande diferença de ser autoritário, Estado, e ter autoritarismo, né, melhores condições de salário também, e o movimento LGBTQ+, que é um dos movimentos que eu trouxe aqui, porque eu achei bem bacana trazer para vocês, porque ele retrata um dos movimentos atuais, né, que demonstra realmente que os movimentos, acho que estão mais assim no auge, né, das reivindicações, do reconhecimento de direitos, né, de igualdade, inclusive o LGBT eu acho bem interessante, trouxe para vocês também. Bom, galera, eu queria passar para vocês o movimento, é isso aí, tá? Então é importante vocês sair dessa aula com a ideia, né, com a consciência que esses movimentos sempre temos dois polos, né, o opressor e o oprimido, e aí tem um conflito de interesse, e nesses conflitos de interesse geralmente são a violação dos seus direitos, e aí a busca desses movimentos sempre é por uma vida digna, que os seus direitos sejam reconhecidos, seja a questão dos bens materiais, os bens culturais também, o acesso a essas condições. Beleza, pessoal? Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Curta o nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros alunos, com amigos, familiares, ajuda o canal aí para que eu possa trazer sempre mais e mais vídeos para vocês interessantes. E aí eu deixo bem claro para vocês, esse é o 3º episódio, certo? Então você sempre observe na capa lá que vai estar alterando embaixo lá, primeiro, segundo episódio. Então esse aqui nesse momento, ele é o 3º episódio. Eu vou gravar para você o 4º episódio que vai ficar topzera, vocês vão gostar demais do quarto episódio, vai por mim. E o 5º, né, é a cereja do bolo aí, que vai de fato mostrar para vocês algumas dicas, né, antes do Enem, que é fundamental que você compreenda, se prepare aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí, agradeço a participação de vocês, por curtir o canal aí, estar junto comigo aí nesse trabalho, tá? Esse canal só existe graças a você que está acompanhando sempre. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!